Agora a gente vai iniciar estudos sobre o regime de execução dos serviços públicos. É base para a gente depois entrar no assunto concessões, permissões e autorizações. Vamos nessa? Serviços públicos, atividade de interesse público, vale lembrar, poderão ser prestados de modo direto ou indireto pelo poder público, consoante parece transparecer a interpretação do artigo 175 da Constituição Federal. De fato, o referido dispositivo constitucional vai nos dizer que o poder público pode executar serviços diretamente ou por meio de concessões e permissões. Nesse último caso, pensamos nós ser correto entender que seria execução indireta, diretamente pelo poder público, indiretamente através de concessões e permissões, correto? Sempre precedidas de processo licitatório, essas duas últimas, as concessões e permissões, já que ambas se tratam de contratos administrativos. Segundo parcela da doutrina do Quinhão de José dos Santos Carvalho Filho, a execução direta do serviço público se dará por meio de órgãos do próprio Estado. Isto é, para ele, a execução direta é aquela que se dá em nível de Estado, seja em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal ou em âmbito distrital. Já a execução indireta fica ao encargo de outras entidades, isto é, de outras pessoas distintas do Estado, criadas por ele ou não. Nesse último caso, seriam os particulares, contratados pelo poder público para a execução do serviço. Veja, no primeiro exemplo, quando prestado por entidades criadas pelo Estado, estaremos diante da famosa administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Por outro lado, quando nós falamos de entidades não criadas pelo Estado, estaremos diante das chamadas empresas privadas, criadas pela iniciativa privada de uma maneira geral. Tudo bem até aqui? Continua o renomado jurista dizendo para nós que o serviço público é executado indiretamente pelas entidades da administração indireta, criadas pelo Estado, e nesse caso estaremos diante da chamada delegação legal. Por que ele fala isso? Vamos lembrar? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Descentralização por serviços, lembra? Essas quatro dependem ou não dependem de lei para fins de criação? Depende. Daí José dos Santos Carvalho Filho afirmar, estamos diante da delegação legal. Para outros autores, melhor, ao invés de delegação legal, dizer outorga, porque vai depender de lei. Ou a lei cria, no caso das autarquias e fundações de natureza autárquica, ou a lei autoriza a criação. Neste caso, estaremos diante das fundações públicas de direito privado, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Tranquilo até aqui? Por outro lado, quando a execução é indireta, fica ao talante dos particulares de uma maneira geral, José dos Santos Carvalho Filho vai nos afirmar que estamos diante da delegação contratual. Nesse caso, de fato, nós temos contratos administrativos que o texto constitucional faz alusão de concessões e permissões, precedidas de processo licitatório. Foi daí que nosso colega José dos Santos Carvalho Filho nos diz, delegação contratual. Veja eu, né? A ideia central é de que nós estamos diante de uma delegação. Aqui, alguns autores não falam delegação contratual, mas simplesmente falam, é delegação. Então, veja bem, para alguns autores, quando falamos de delegação legal, melhor dizer outorga. Para José dos Santos Carvalho Filho, delegação legal. Para esses autores, também falar delegação contratual seria dizer delegação propriamente dita. Pura e simplesmente isso. Vamos continuar na esteira do José dos Santos Carvalho Filho. Veja só. Em suma, para esse autor, a delegação legal se refere à administração indireta. A delegação contratual se refere aos particulares de uma maneira geral. Estamos, então, nesses dois casos, falando de execução indireta, porque não se dá por meio do próprio Estado, mas sim por outras entidades, criadas ou não por ele. De outra forma, a execução será direta quando se tratar do próprio Estado, prestando serviço diretamente através dos seus órgãos. Tranquilo até aqui? Porém, aqui a gente vai fazer um parênteses nessa dinâmica, porque eu considero interessante para fins de prova esse tipo de posicionamento, muito embora tenha tratado com você. Veja, nós discordamos dessa tese do José dos Santos por invocar a leitura do artigo 6º, inciso 7, 8,
da Lei 8666 de 1993, a conhecida Norma Geral de Contratos Administrativos e também de licitações. Nos termos desses dispositivos, repito, artigo 6º, inciso 7 e 8, entende-se por execução direta aquela que se dá pela própria administração pública, através dos seus órgãos ou por meio de entidades criadas pelo Estado, que seriam as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Por outro lado, a execução indireta seria aquela que se daria por meio de terceiros, contratados por órgãos ou entidades do poder público. É nesse contexto que nós preferimos entender que o poder público executa serviços diretamente por meio dos seus órgãos e suas entidades administrativas. Já a execução indireta é quando o poder público vai atribuir a execução a particulares da iniciativa privada. Veja, até redundante, claro, particulares da iniciativa privada. Consolidando-se nesses casos os chamados contratos de concessão e de permissão, precedidos do devido processo licitatório. Veja, essa última é a interpretação que eu mais recomendo para fins de prova. Considero ela mais razoável, juridicamente mais acertada. Mas, independentemente da interpretação que você venha a ter do artigo 175 da Constituição Federal, ao criar uma entidade da administração indireta, o Estado transfere a ela a titularidade sobre o serviço público que vai executar, que ele virá vir executar. É a chamada outorga do serviço público que eu cheguei a explicar rapidamente. Vai depender de lei para que ela se consome. Vale lembrar, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, para fins de criação, pressão de lei. Quando o poder público, através dos seus órgãos ou entidades, atribui apenas a execução de um serviço público a um particular, nesse caso, por meio de um contrato, mantém-se consigo a titularidade. A titularidade é dele, do poder público. No entanto, delega a chamada responsabilidade de execução do serviço. Nesse caso, podemos dizer que o contrato só vai estabelecer a responsabilidade de execução do serviço público, mas não é responsável por transferir a titularidade. Por quê? Porque a titularidade do serviço público depende de lei. Qualquer dúvida que você venha a ter, busca lá na tutoria a resposta. Sucesso!